Olá, bem-vindos a mais um IRB em debate. O tema de hoje é Bitcoin. Estamos com a nossa colega, vice-presidente do Instituto Recupera Brasil, doutora Carolina Merizio. Obrigado pela participação. E o entrevistado de hoje é o nosso colega advogado, Dr. Marcos Vinícius Reiser da Cruz. Ele é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é presidente da Comissão de Estudos Bancários do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, doutora Carolina. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor Marcos, falamos desse assunto Bitcoin e temos algumas variedades, alguns nomes que são colocados pela mídia, por alguns especialistas, que dificilmente aquele que não trabalha com isso no dia a dia sabe o seu significado. Moedas virtuais, moedas eletrônicas, bitcoins, criptomoedas. É tudo a mesma coisa? Obrigado pela pergunta, doutor Marcelo. Aliás, é uma excelente pergunta, muito importante para que eu possa esclarecer assim, desde o início essa questão conceitual. Moedas eletrônicas são disciplinadas aqui no Brasil pela Lei 12.865 e moedas eletrônicas são aquelas onde costumeiramente as pessoas no dia a dia se utilizam para fazer pagamentos, né, por meios eletrônicos. Elas ficam armazenadas em meios eletrônicos e são utilizadas para pagamentos por meios eletrônicos. Essas moedas eletrônicas, elas são propriamente ditas o real, são utilizadas como base o real. Então, quando você utiliza o seu celular para fazer um pagamento de uma conta que venceu, você está pagando essas contas em reais. Então, isso é moeda eletrônica, tem disciplina no Brasil, é regulada por lei. A gente tem também as criptomoedas, que são moedas que têm suporte em criptografia e que são informatizadas. A mais famosa das criptomoedas é o Bitcoin. Moedas virtuais, eu não gosto muito desse título, mas as pessoas costumam confundir criptomoedas com moedas virtuais. As criptomoedas não são moedas virtuais, porque elas existem com suporte no mundo da informática. Como, por exemplo, um programa de computador, ele também existe no mundo da informática. Então, eu não gosto do termo de moedas virtuais, mas muita gente confunde criptomoedas com moedas virtuais. Então, nós vamos continuar falando sobre o tema e eu provavelmente vou usar sempre a expressão criptomoedas. Bacana. Olá, senhores, uma honra participar desse debate com ilustres e também caros advogados, então, colegas. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quantas criptomoedas existem? São diversas ou o número é restrito? Já é possível mensurar esse? Sim, é também uma excelente pergunta, doutora Carolina. São diversas criptomoedas que existem. Hoje são mais de 1.000 criptomoedas. A mais famosa é o Bitcoin, porque ela foi a primeira moeda, a primeira criptomoeda criada lá por volta do ano de 2007, 2008, nos Estados Unidos, por um grupo de programadores, de computadores. Aliás, esse assunto é bastante interessante porque é bem difundido na mídia que foi uma pessoa que criou o Bitcoin, uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Mas, na realidade, o Satoshi Nakamoto era o pseudônimo, não se sabe se de uma pessoa, de uma única pessoa, ou se de um grupo de programadores de computadores, que preocupados lá em 2008 com o alto custo das transferências bancárias, resolveram criar uma moeda onde se pudesse fazer transferência de recursos peer-to-peer, ponto a ponto, né? De uma pessoa diretamente para outra pessoa, sem utilizar o sistema financeiro tradicional. Doutor Marcos, essa diversidade, esse tema que é muito atual, essa moeda virtual, ou a criptomoeda, ou o Bitcoin, ela tem um valor. Explique para nós se essas criptomoedas elas possuem alguma regulamentação aqui no Brasil.
As criptomoedas nasceram com esse objetivo, de não serem regulamentadas pelos governos. Isso é muito interessante. Elas têm essa característica de não sofrerem regulamentação de nenhum governo, nem governo brasileiro, nem governo americano, ou nem governo da Europa, esse tipo de coisa. Nenhum governo trata da questão de como as criptomoedas funcionam. Elas nasceram para serem livres, né? A despeito de existir alguns movimentos de alguns governos querendo regulamentar as criptomoedas. E, Dr. Marcos, existe algum tipo de regulamentação, embora livres, existe algum controle ou garantia que os governos estabelecem? Então, não existe. As criptomoedas, especialmente o Bitcoin, não é garantida pelo governo, né? A criptomoeda, a Bitcoin, é garantida pela credibilidade que ela tem dos seus usuários. São os usuários do Bitcoin que formam o seu valor. Por exemplo, vou só aqui dar um exemplo, doutora Carolina. A Bitcoin nasce lá em 2007, 2008, por esse grupo de programadores que fazem vários testes e no ano de 2010 a Bitcoin foi usada pela primeira vez. Ela foi a primeira transação que se tem notícia da Bitcoin, acontece em maio de 2010. Uma pessoa nos Estados Unidos utilizou Bitcoins para comprar 2 pizzas. Naquele momento, essas 2 pizzas custaram 10 mil Bitcoins. Hoje, para você ter uma ideia, uma Bitcoin custa algo em torno de $7.700, ou em reais, algo em torno de R$25 mil. Então, se nós estamos falando em 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas, essas pizzas realmente, se fossem compradas hoje por 10 mil Bitcoins, seriam pizzas muito caras. O assunto, ele aguça muitas perguntas, muitas dúvidas, né? É uma novidade a questão dos bitcoins. Alguns países já regulamentaram o uso dos bitcoins. Como é que está isso no Brasil? Alguns países já regulamentaram a Bitcoin. Por exemplo, o Japão já editou lei para regulamentar a utilização do Bitcoin. O Bitcoin no Japão, inclusive, ele já tem o que a gente chama curso forçado. Quer dizer, quando alguém vai utilizar o Bitcoin para pagar alguma coisa, a contraparte é obrigada a receber, como se fosse uma moeda normal. Então ele já tem esse curso forçado. Aqui no Brasil, nas conversas e nos debates que nós temos frequente com o Banco Central do Brasil, o Banco Central aqui no Brasil tem entendido que as transações em Bitcoins no Brasil ainda são incipientes, elas não pelo baixo volume, elas não preocupam, eventualmente não podem causar algum risco sistêmico. Mas, Dr. Marcelo, coincidentemente hoje, aqui no dia que nós estamos gravando essa entrevista, o Banco Central do Brasil editou uma circular, comunicado número 31379, datado de hoje, 16/11/2017, fazendo alguns alertas para a população sobre a utilização de moedas, de criptomoedas. O Banco Central utiliza no seu comunicado a expressão moedas virtuais, né? E ele faz lá alguns alertas que as pessoas têm que tomar muito cuidado com a utilização das criptomoedas, especialmente em se tratando de lavagem de dinheiro, para se evitar que possa se fazer lavagem de dinheiro com a utilização de criptomoedas. Em razão dessa característica que as criptomoedas têm, de elas poderem circular livremente. Uma transação feita hoje no Brasil, eu posso transferir bitcoins ou alguma outra criptomoeda para alguém que, por exemplo, esteja no Japão sem passar pelos controles do governo. Então isso provoca bastante preocupação nas autoridades. E, Dr. Marcos, hoje já incide algum tipo de tributação sobre o Bitcoin? Então a circulação, a compra e venda, ou mesmo a renda gerada com Bitcoin já é tributada? Isso. A Receita Federal do Brasil, ela já baixou algumas portarias e alguns normativos regulamentando aquisição e venda de criptomoedas. O regulamento do imposto de renda diz que aquele que adquire criptomoedas deve registrar na sua declaração de imposto de renda
na categoria de outros bens e serviços. E se houver ganho de capital com a venda dessas criptomoedas, esse ganho de capital deve ser oferecido à tributação. Ótimo. Dr. Marcos, tendo em vista que, obrigado pelo que o senhor colocou, a declaração de imposto de renda, como é que fica? Dá para converter essa moeda em reais? O que a gente compra com essas moedas? As criptomoedas têm essas características de elas terem um valor, que são o valor que o mercado oferece por elas. Existem aqui no Brasil diversas corretoras de criptomoedas, especialmente com relação ao Bitcoin. Aqui no Brasil se usa muito Bitcoin e se usa pouco as outras moedas. A Bitcoin é a mais utilizada aqui no Brasil. Algumas corretoras especializadas na compra e venda de Bitcoins e você pode, possuindo Bitcoins na sua carteira, você pode ir a uma corretora aqui no Brasil e trocar esses Bitcoins por reais. Ou se eventualmente você fizer uma viagem ao exterior, por exemplo, você pode comprar bitcoins aqui no Brasil e, se você for para a Europa, trocar esses bitcoins por euros naquele país que você estiver na Europa e assim nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. E, Dr. Marcos, o que já é possível comprar com Bitcoin? Aqui no Brasil, doutora Carolina, já existem, especialmente aqui em São Paulo, já existem construtoras e algumas imobiliárias vendendo apartamentos em Bitcoin. Ao lado do meu escritório, por exemplo, existe uma agência franqueada dos Correios que aceita Bitcoin para o pagamento das despesas postais. Então, o Bitcoin, a despeito de ainda não ser conhecido da grande população, ele já tem uma aceitação aqui no Brasil. Doutor Marcos, uma aceitação bem adiantada, né, para um assunto tão novo para nós brasileiros. O senhor conversava conosco sobre um seminário que foi feito pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, a comissão que o senhor preside. O senhor acha que falta mais debate sobre o assunto, falta mais seminários, mais estudos? Como é que está isso? Como é que o senhor vê isso dentro do sistema de justiça? Eu acredito que quanto mais se debater e quanto mais se falar sobre o assunto, melhor para todos. O Bitcoin é muito novo, como eu havia dito anteriormente, ele nasce lá em 2008. Então, as criptomoedas ainda não têm 10 anos de experiências no mundo. A Bitcoin surge para quebrar alguns paradigmas, especialmente no sentido de se poder transferir dinheiro de uma pessoa para outra pessoa sem a utilização de uma instituição financeira e sem a regulamentação de um governo por trás. Se as Bitcoins se as criptomoedas, melhor dizendo, vão se sustentar ao longo do tempo, ainda é uma incógnita, porque há uma importante questão por trás disso, que é a seguinte: a gente está falando, em última instância, de uma questão dizendo assim, a moeda, o dinheiro de um país, ele pode ser privatizado, ele pode ser gerido e emitido por pessoas que não sejam o governo daquele país, que não seja a autoridade monetária. Então, essa é a grande questão que está por trás das criptomoedas. Se elas, ou se daqui para frente nós vamos precisar sempre ter um governo por trás de uma moeda para garantir que essa moeda seja aceita ou para regulamentar as questões envolvendo a utilização do dinheiro. E, Dr. Marcos, essa ausência de regulamentação que pressupõe a criptomoeda, ela pode de alguma forma propiciar uma má utilização desse recurso, por exemplo, através da lavagem de dinheiro? Pode sim, doutora Carolina. Esse é um assunto muito importante. As criptomoedas certamente podem ser utilizadas por aquelas pessoas que são mal intencionadas, como também o dinheiro espécie também pode, né? A gente tem visto todos os dias na televisão uma notícia envolvendo
um político na Bahia onde se encontrou 51 milhões de reais no apartamento dessa pessoa. Aquele dinheiro vivo foi utilizado como propina e foi utilizado para cometimento de crimes. A Bitcoin, da mesma forma, também pode, a despeito de que o Bitcoin seria mais trabalhoso, porque a despeito de muita gente dizer que é impossível rastrear as operações de Bitcoin, elas podem sim ser rastreadas, elas dão algum tipo de trabalho, mas os bitcoins, quando mudam de carteira, eles podem ser localizados e através do endereço IP das máquinas onde as transações são feitas, eventualmente pode-se chegar sim às pessoas que movimentaram esses recursos. Aí, se a pessoa tem a intenção de cometer um crime, e se ele vai cometer o crime com moeda em dinheiro ou com bitcoins, a gente não sabe dizer, mas que elas podem ser utilizadas, elas podem. Muito bom. Dr. Marcos, doutora Carolina, muito obrigado pela sua participação no nosso canal IRB em Debates. Aproveitamos para pedir a todos vocês que acessem nosso site institutorecuperabrasil.com.br, assista os nossos vídeos no YouTube, IRB em Debate, para terem acesso a essas notícias, ou essas informações, esses temas que são afetos ao sistema de justiça, que muitos deles são novidades no nosso seio. Então, Marcos, agradecer mais uma vez a tua participação, assim como a nossa vice-presidente do Instituto. Eu é que agradeço. Muito obrigada aos doutores. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, doutora Carolina. Foi uma honra estar aqui na sede do IRB. Obrigado, boa noite.